Bom dia, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, hoje temos a nossa segunda live sobre transferência e inscrição em dívida ativa. Eu sou o Bruno, trabalho ali na Vertical Arrecadação, né, nos atendimentos. Quem não participou da primeira live, o intuito dessas lives é fazer um esclarecimento de dúvidas, né? Fazer o passo a passo, né, das rotinas de encerramento do exercício, é uma live rapidinha. Então, como eu disse, hoje é a nossa live sobre transferência e inscrição em dívida ativa e a nossa última live será na terça que vem, sobre o processo do lançamento, né, de IPTU, ISS e taxas. Então, aqui é o que a gente vai estar vendo hoje, né, a conferência de parâmetros das receitas, a transferência de débitos para a dívida ativa no Beta Tributos, a inscrição em dívida ativa no Beta Tributos, a transferência de débitos para a dívida no Beta Fatura, a inscrição também no Beta Fatura, e no final a emissão do relatório, então, para a conferência. Vamos começar aqui, então, pelo sistema do Beta Tributos. Então, aqui, qual que é o primeiro procedimento, né? A gente comentou ali sobre a conferência dos parâmetros das receitas. A gente orienta também a fazer esse procedimento, né? Mas é algo que, como vocês já utilizam o sistema, né, da Delta por anos, né, a princípio as configurações já estão prontas. Mas em que momento que isso vai ser bem importante? Se no decorrer do exercício vocês criaram uma nova receita, né? Então é importante conferir essas configurações aqui em arquivos financeiros, receitas, e aí vocês vão localizar aqui, né? Vamos supor que foi criada a receita 1100, certo? Então aqui a gente tem a seção de transferência para a dívida ativa, né? Então, caso tenha sido criada uma nova receita, é importante dar uma conferida nesses parâmetros, né? Porque aqui é como ele vai fazer a transferência para a dívida ativa dos valores vencidos nessa receita. Transfere parcelado, né? Então, se é uma receita que, por exemplo, o IPTU, que é lançada, geralmente é lançada em várias parcelas, né? Cota única, mais, sei lá, 4, 5 parcelas, por exemplo. No momento da transferência para a dívida ativa, vai transferir parcelado ou vai transferir tudo em uma única parcela, né? Então, transfere parcelado, se tiver como não, ele vai juntar todo o valor vencido pelo contribuinte de todas as parcelas e vai gerar um único lançamento em dívida. E aí aqui vai ter que informar, né, qual é o vencimento, então, que vai ficar essa única parcela. Se é o vencimento da primeira parcela em aberta, se é de forma manual ou se é da última parcela. Da mesma forma que engloba a tarifa, né, para os municípios que geram uma tarifa, né, ao fazer a inscrição em dívida ativa, e os lançamentos reparcelados da mesma forma, né, se é o valor ou se é o vencimento do lançamento original ou se é o vencimento do lançamento no ato do reparcelamento. Então esses 4 campinhos aqui, né, são interessantes, dar uma conferida se foi criada uma nova receita no exercício antes de fazer a transferência para a dívida ativa. Passado isso, a gente vai para a transferência da dívida, né, em si, que é aqui em processos, transferência para a dívida. Tudo isso a gente está falando, então, né, do Beta Tributos, sistema desktop. Então, aqui é a tela da geração da dívida ativa, e aqui eu posso estar marcando todas as opções aqui em cima, né, posso estar marcando alguma receita separadamente, posso marcar várias receitas aqui, né, enfim. E aí aqui a gente tem algumas opções que a gente pode estar conferindo para fazer o cadastro, né, o preenchimento dessa tela de acordo com a necessidade da prefeitura. Então, por exemplo, quando eu marcar o IPTU, o que acontece? Muitos municípios possuem aquela coluna configuração lá no lançamento, muitos municípios possuem mais do que uma, né? Não é apenas uma configuração que existe. Então, o que acontece? A partir do momento que eu marcar o IPTU aqui, e eu sei que ele tem mais do que uma configuração, eu tenho que ir informando aqui para ele qual é a configuração que eu quero gerar. Por exemplo, aqui, ISSQN, eu vou botar aqui configuração 1, né? E aí eu vou fazer isso para todas as configurações que eu preciso movimentar ou transferir para a dívida ativa. Então, se no ISSQN eu tiver 12 configurações, eu preciso fazer das 12 configurações a transferência, para não deixar nenhum débito de fora. Então, aqui nessa primeira tela, que é basicamente isso, tirando, né, aquelas receitas que eu tenho como vencimento, aqui, ó, data de vencimento e informar, essa coluna aqui vai ter que estar preenchida.
porque aí significa que naquela tela que a gente olhou agora há pouco, o vencimento lá está como manual, né? Então, quando for gerar dívida ativa, ele vai perguntar aqui qual que é a data do vencimento dessas dívidas que serão criadas, né? Então, só tentar isso, e aí o resto aqui em cima está tudo certo. Além disso, então, aqui embaixo, a gente tem, então, o ano, né? O ano dos débitos que eu quero fazer a geração. Então, eu posso deixar 2021, eu posso colocar 2020, 2021, eu posso colocar até anos anteriores, né? 1999 a 2021. O sistema vai olhar para esse exercício aqui, para buscar os débitos, né, que estão vencidos e fazer a geração da dívida ativa. Um detalhe bem importante é para os municípios que têm o beta-fatura, né, que fazem a cobrança de água na própria prefeitura. Porque o que acontece? Vai depender da rotina, de como vocês fazem a rotina, tá? Porque, por exemplo, a parcela 12 de 2020 vale para o ISSQN também. A parcela 12 de 2020 venceu em janeiro de 2021, certo? Só que o exercício desses débitos ainda é 2020. Então só tem que atentar a isso. Porque aí vocês têm duas opções. A primeira opção é vocês podem fazer a transferência para a dívida hoje, né? Ou, enfim, até o final do ano, ali, dia 31/12, e deixar para fazer a parcela 12 de 2021, por exemplo, depois do vencimento dela. Vamos supor que ela vença dia 15 de janeiro de 2021. Né? Vocês podem fazer toda a transferência para a dívida após o dia 15, por exemplo, porque daí os débitos já estarão vencidos e poderão serem inscritos em dívida. O que não está vencido, o sistema não vai escrever, independente da data que vocês estão fazendo a transferência para a dívida. Se não está vencido, ele não vai movimentar para a dívida. Então, nesses lançamentos do ISSQN e da água, por exemplo, ou vocês podem fazer dessa parcela 12, né, que é 12 de 2021 e que vai vencer em 2022, dia 15, vamos usar como exemplo dia 15 de janeiro de 2022, vocês podem fazer dia 16 de janeiro de 2022 a transferência, ou então vocês podem deixar para o exercício seguinte, como o município decidir se organizar. Então só atentem aqui, porque caso vocês não tenham feito a transferência para dívida da parcela 12 de 2020, aqui vocês precisam informar 2020 e 2021 no exercício, para que o sistema pegue esses débitos, né, do ISSQN, do beta-fatura, que não foram transferidos para a dívida em janeiro de 2021. Tá certo? Qualquer dúvida, eu estou vendo que está entrando mais um pessoal aí. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem ir mandando aí no chat, que eu estou ficando de olho, e qualquer mensagem que vocês mandarem aí, dúvida que tiverem, eu vou dando uma olhadinha no decorrer da live aí, fiquem à vontade. Além disso, então, né, exercício, né, tem algumas opções. Se eu selecionar alguma receita, né, que é lançada pelas receitas diversas, ou então a contribuição de melhoria, aí o sistema vai liberando os parâmetros aqui, né, para eu ir cadastrando. Como eu selecionei somente IPTU, ISSQN, tudo que é lançado por fórmula, né, então ele até desabilita aqui para mim. Eu posso estar lançando, né, para um único contribuinte aqui, né, se for do meu interesse. Se em algum momento eu precisar gerar de um único contribuinte, posso fazer por aqui. Aqui também, de forma geral, tem a opção da configuração. Então, eu posso selecionar todas as receitas e dizer que eu quero gerar de transferir para a dívida todas aquelas receitas, porém somente na configuração 2. Né? Isso eu posso estar fazendo também. Posso selecionar por data de vencimento, né, por data de lançamento. Então, todos esses filtros aqui para ajudar. O vencimento, esse lado aqui, é tudo a seleção dos débitos, tá? Então, é tudo referente aos débitos. É o ano do débito que eu quero transferir para a dívida, o contribuinte, a data de vencimento do débito que eu quero transferir para a dívida, né? Então, é tudo referente ao débito.
E aqui eu tenho também, né, alguns parâmetros que é lançamentos com parcelas vencidas com mais de 30 dias, né? Posso estar selecionando, posso desmarcar tudo aqui, por exemplo, ó, e selecionar só o que já está vencido há mais de 30 dias. E também tem a opção aqui, lançamento que possuam pelo menos uma parcela vencida, aí eu tenho a opção consecutiva, alternada, então eu posso estar usando esses filtros aqui também. Se eu quiser desmarcar aqui e deixar somente esse parâmetro marcado, o sistema vai selecionar todo e qualquer débito que esteja vencido há pelo menos 31 dias, né, com mais de 30 dias. E aí ele vai fazer a transferência desses débitos aqui. A prefeitura de Novo Xingu aqui, ó, no chat, mandou o seguinte pergunta: posso deixar sem selecionar por ano e selecionar apenas por vencimento? Pode, esses filtros aqui, tu pode manipular como tu achar melhor. Então, tu pode botar aqui por vencimento, 01/01 de 2021, por exemplo, até a data de hoje, 14/12, na verdade até a data de ontem, né? Porque os débitos que vencem hoje, dia 14/12, o sistema não vai transferir porque ainda não está vencido, né? O contribuinte tem a data de hoje ainda para pagar. Mas sim, pode deixar assim, pode desmarcar o exercício ali e deixar apenas a data de vencimento informada. Não tem problema. Então, essa é uma informação bem importante também. Por exemplo, se vocês forem fazer a rotina esse ano ainda, seja dia 31/12 ou antes, é importante vocês conferirem, através de relatórios, se não tem mais nada a vencer nesse exercício. Porque, por exemplo, ano passado, a gente fez a transferência para a dívida de algumas prefeituras e, antes de fazer a transferência, a gente emitiu um relatório das parcelas que estão em aberto. Aqui, relatórios, parcelas lançadas, e colocando vencimento daqui para frente só. Por exemplo, assim, ó, ou vamos supor que eu vou gerar a dívida ativa hoje, né? Então eu coloco de 14/12 de 2021 a 31/12 de 2021. Qual que é a finalidade disso? Verificar tudo que está em aberto, ainda da data que eu estou fazendo a transferência para a dívida até o final do exercício. Porque esses débitos não serão inscritos, né? Porque eles não estão vencidos ainda. Então é importante, né? Digamos lá, vocês sabem que o último vencimento do exercício é dia 15/12. Quero fazer a transferência dia 16. Pode ser feito. Só a gente orienta a conferir para ver se não tem nenhum outro débito que foi lançado lá, até às vezes de forma equivocada, né? Que vença do dia 15 ao dia 31/12, né? Para não acabar ficando perdido esses débitos e depois acabar sendo prescrito, né? Então, só esse cuidado que a gente pede para quando vocês forem gerar antes do dia 31/12, né? Aqui a moeda, né? Do que eu me lembro, todas as prefeituras que a gente atende fazem a transferência em moeda corrente, né? Na moeda real mesmo. Mas pode ser que alguma, que eu não me lembro agora, né? Faça essa transferência para dívida com alguma moeda específica, né? Com VRM, URM, unidade de referência, enfim. Aí é só selecionar a moeda certinha aqui que vocês querem fazer a transferência, tá? Aí aqui a data da transferência. Então, a data, eu não consigo colocar uma data posterior a que eu estou transferindo. A data, por exemplo, 15/12 de 2021, ele não vai me deixar, quando eu confirmar, ele vai me dar erro, tá? Porque tem que ser a data, no máximo, a data de hoje. Então, eu vou botar aqui 14/12, colocando aqui o número do processo. E aí aqui a gente tem algumas opções, tá? Que são o seguinte: ignorar dívidas já inscritas. Então, o que foi, né, o que já foi inscrito em dívida ativa, se eu deixar marcado aqui, ele vai ignorar, não vai tentar fazer a transferência ou a inscrição de novo. Aqui, a gente tem a opção de gerar inscrições. Então, esse é um procedimento que a gente pode fazer de forma conjunta com a transferência, ou pode fazer depois, né? Então, o que acontece? Se eu deixar marcado aqui, ó, o sistema já abre essa opção de mais,
para eu informar em qual livro, quais são os dados do livro que eu vou fazer essa inscrição em dívida ativa. Porque o que acontece? O sistema ele trata a rotina de forma desmembrada. A transferência para a dívida é quando tu pega os débitos que estão vencidos e movimenta e cria uma dívida para eles, vamos usar assim a palavra, né? E depois disso, tu tem que fazer a inscrição em dívida para que você possa emitir CDA, para que você possa emitir notificação de dívida, né? Para que você possa fazer todo essa movimentação, é preciso gerar a inscrição em dívida ativa também, depois da transferência. Mas, se vocês preferirem, podem deixar marcado aqui e já faz a transferência e a inscrição junto. Eu acho até mais fácil, né? Mas acho que é mais prático também para o município. Então, vou deixar marcadinho aqui. Deixa eu só botar um período menor aqui para a gente não demorar muito. E aqui a gente tem um outro parâmetro que é muito importante, que é o seguinte, transfere englobado, tá? Esse parâmetro aqui é muito importante vocês darem uma atenção para ele, porque o que acontece? Algumas prefeituras que utilizam o englobamento de imóveis, tá? Quando for transferido para dívida ativa, vocês querem que esses lançamentos englobados, esses imóveis englobados, gerem cada um a sua inscrição, a dívida, ou vocês querem gerar tudo no imóvel principal? É isso que faz esse parâmetro, tá? Então, se eu deixar desmarcado, ó, aqui embaixo o sistema já me deu uma mensagem. Não serão geradas dívidas para os imóveis englobados, tá? Ou seja, a dívida vai ser gerada toda ela no cadastro principal do imóvel, tá? Então, o sistema vai pegar todos os imóveis que são englobados lá ao imóvel 001, por exemplo, e vai jogar a dívida toda nesse 001. E a partir do momento que eu marcar aqui, ó, ele vai transferir os englobados, ou seja, o imóvel principal vai ter a sua dívida e todos os englobados também terão suas dívidas lá na consulta financeira. Então a gente só pede para vocês darem uma atenção nesse parâmetro aqui, né, que ele é bem importante, para transferir certinho, né, não transferir de forma errada e tem que fazer o estorno depois, enfim. Então, esse parâmetro aqui é para essa função, tá? Eu vou deixar desmarcado que eu quero transferir tudo para o imóvel principal. E nos demais filtros aqui eu já preenchi da forma que eu precisava. Então, eu vou dar um OK aqui, vamos ver se ele vai inscrever. Data inválida, vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, vamos ver. Ele está reclamando aqui em cima, ó. A data de vencimento. Vamos botar aqui 12 de 12 de 2021. A gente vai voltar para 14 de 12 de 2021. Vamos ver se ele aceitou ali. A data ali, a data do vencimento não pode, como eu disse, né? A data do vencimento, mesmo que for manual, que eu tenha deixado a configuração da receita manual, eu não posso botar uma data de hoje, né? Tem que ser algo que esteja vencido. E o que vence hoje não está vencido, né? Ainda tem a data de hoje para ser pago. Então é por isso que não estava me permitindo. Aí aqui agora sim, ó, então da receita 200, 300, 400, 500 e 600 não gerou nada, e da receita 100, então ele gerou dívidas inscritas sem inconsistências, tá? Então, basicamente esse o processo aqui para fazer a transferência de débitos para a dívida, e eu já deixei marcado para fazer a inscrição. Suponhamos que alguma prefeitura esqueceu de marcar ou preferiu não deixar marcada essa opção e aí transferiu para dívida, vai lá no cadastro do contribuinte e não consegue emitir CDA, por exemplo, né? Provavelmente está faltando essa inscrição, né? Deixou desmarcado ou deixou para fazer a inscrição em outro momento. E aí, para fazer isso, eu venho aqui no módulo dívida ativa, processos e inscrição de dívida ativa.
ele abre basicamente o mesmo campo ali do botão mais, né, no momento da transferência. Então, aqui também posso botar por data de vencimento, por ano, por dívida, por contribuinte, eu posso ir preenchendo aqui os filtros para fazer essa inscrição em dívida ativa, né, que eu deixei pendente no momento da transferência para dívida. Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando no chatzinho aí, eu estou dando uma olhada aqui. E aí, passado isso, então a gente fez o processo de transferência, o processo de inscrição em dívida ativa, né? E aí, em teoria, aqui no Beta Tributos, ele estaria pronto. Porém, antes de emitir o relatório, eu vou mostrar aqui no Beta Fatura, né? Porque a gente tem alguns clientes que utilizam o Beta Fatura, como é que faz o procedimento aqui. Então, dentro do módulo Fatura, ele é muito parecido com o Beta Tributos, tá? Então, aqui no módulo Fatura, eu vou vir aqui em processos, transferência para dívida. E aí, ó, basicamente a tela é bem parecida, né, com o Beta Tributos. Eu vou deixar por exercício aqui, né, ou então aqui, a única diferença é justamente essa pergunta da prefeitura de Novo Xingu ali. Aqui no Beta Fatura ele vai transferindo por exercício. Então aqui é obrigatório deixar marcado o ano, né, e informando as faturas de 2020, 2021. Claro, posso ter ainda o controle por vencimento, mas aqui eu preciso deixar o exercício também. Diferente do Beta Tributos, que eu posso desmarcar o exercício, né? E marcar apenas a data de vencimento. E aí, para quem utiliza o Beta Fatura, né? Dá para marcar aqui por faturamentos, né? Quero transferir do faturamento 1 de 2021 ao 12 de 2021, né? Então, posso ir utilizando essas opções aqui. Aqui são os tipos de fatura, né? Se é a fatura avulsa, se é algum serviço que foi feito e foi lançado o débito para o contribuinte, né? Se o contribuinte não pagou, vai ser transferido, né? Então tem que conferir isso. Parcelamentos do fatura e faturas normais, né? Então aqui vocês podem escolher o que vocês querem deixar marcado, o que o município de vocês vai transferir para a dívida e o que não vai ser transferido para a dívida. Aqui a moeda, né? Da mesma forma lá do Beta Tributos, né? Como eu disse, a maioria, pelo que eu não me lembro de nenhum que transfira para dívida, nenhum dos nossos clientes que transfira para dívida em moeda, alguma moeda que não seja moeda corrente, tá? Mas, enfim, caso precise, vai ter aqui essa opção. A data da transferência, né, da mesma forma do Beta Tributos, o processo. E aqui a mesma coisa, ignorar a dívida já inscrita e gerar inscrições. Posso deixar marcado aqui para já facilitar, né? Eu não ter que ir lá e fazer o processo de inscrição depois separadamente. Fazendo dessa forma, dou um OK aqui, ele já vai fazer toda a transferência e a inscrição para a dívida ativa. A princípio, bem tranquilo no Fatura, né? Ele é bem parecido com o Beta Tributos. E aí, depois que eu fiz a transferência e inscrição também no Beta Fatura, eu vou ter, então, a questão dos relatórios, né? Inclusive, a gente da Delta alinhou com com o pessoal que atende a contabilidade, né? O Beta Sapo. A princípio, a gente está sugerindo, né, que seja emitido o relatório contábil da dívida ativa. O relatório que será entregue para a contabilidade, né? A gente orienta, então, que seja feito resumos contábil da dívida ativa com um detalhamento por rubrica, tá? A princípio, a gente está alinhando com a nossa contabilidade. Essa seria a forma de fazer a emissão do relatório, tá? Então, aqui, o que tem? A gente pode botar aí, nos demais filtros, tá? A gente deixa bem tranquilo para vocês analisarem junto com o setor de contabilidade da prefeitura, como é que vai ser, como é que vão querer os valores, né? Como é que vão querer a exibição dos dados no relatório, né? Demonstrar por exercício, sim ou não, né? Se botar aqui, ele faz um demonstrativo, 2019, 2020, 2021, né? Se deixar desmarcado, ele vai só mostrar a visão geral. E aí, a princípio, de resto, vocês não vão estar precisando marcar nada, porque geralmente a contabilidade quer o relatório geral da dívida ativa, né? Ele não vai querer de uma determinada receita específica, de um determinado ano, ou do código do TCE, de algum código específico, né? Geralmente, né, na virada do exercício, ele quer o relatório completo,
né? Então, é só ver essa questão se querem demonstrar por exercício ou não e dar um ok aqui para gerar o relatório. E claro, né, a gente deixa vocês bem à vontade. Esse é o relatório que a gente está orientando, né? O ideal seria emitir por esse relatório, porque a contabilidade vai alinhar com a contabilidade do município sobre como receber este relatório, como analisar este relatório. Então, esse é o relatório que a gente deixa disponível aí como primeira opção para o município de vocês fazer o encerramento. Claro, digamos que o relatório não atende, o contador quer alguma outra informação, ele quer, enfim, quer que seja exibido de forma diferente. Bom, daí a gente vai, aí vocês podem entrar em contato conosco ou podem dar uma olhadinha aqui, né, no módulo de dívida ativa, aqui nos resumos a gente tem mais algumas opções de relatório, e aqui em relatórios também, né, a gente tem movimentação, posição da dívida e etc. Mas como eu disse, a gente orienta a procurar em outros relatórios somente se esse resumo contábil não servir, né, não atender às necessidades do contador de vocês. Senão a gente orienta a emitir esse aqui, né, que a princípio a gente está alinhando entre os dois setores, né, tributos e contabilidade, tudo pelo mesmo relatório. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem ir mandando no chat, a princípio nos tópicos aqui do sistema a gente está finalizando, né? Como eu disse, a live vai ficar disponível no YouTube da Delta e o link para o canal do YouTube vai estar disponível na bio do nosso Instagram, tá? A gente tem aqui, né, o nosso e-mail comunicação@deltainf.com.br. A gente sugere que vocês adicionem eles, né, esse endereço no e-mail de vocês para receber justamente o material dessa live, né, o link do YouTube, para receber informações e das próximas lives, enfim, todos os recados importantes da Delta, eles são enviados por esse e-mail aqui, comunicação@deltainf.com.br. Então é interessante vocês salvarem eles, né, na sua lista de contatos para estar recebendo e não cair no spam, alguma coisa assim. E aqui a dica 2, como eu falei antes, né, todas as lives estão sendo gravadas e ficarão no canal do YouTube da Delta e poderão ser acessadas a qualquer momento. Então, se vocês estiverem fazendo alguma rotina, né, de encerramento do exercício, que foi a live de semana passada, ou a live de hoje, que foi sobre a transferência e inscrição em dívida, e tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, quiserem tentar fazer sozinhos, quiserem tentar, podem procurar o vídeo, né, e tá tentando fazer, sem problema nenhum. Caso queiram nos ligar, nos abrir chamado, chamar no WhatsApp da Delta, não tem problema, né? Fiquem bem à vontade, a gente está aqui para ajudar vocês, como todo ano, né? Dessas rotinas. E a princípio é isso de minha parte, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta aí, senão a gente está finalizando aí a nossa live de hoje. E já convido vocês a se inscreverem, né? Para a próxima live, que vai ser terça-feira que vem, dia 21. Vai ser então sobre os lançamentos, né? Lançamentos de IPTU, de ISS, de taxas. Lembrando, né, que as lives são todas às 9 horas da manhã. Bom, não tendo perguntas, então, pessoal, agradeço a participação e a inscrição de vocês. A gente fica à disposição, né, para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida, para qualquer coisa que vocês precisarem. A gente fica disponível, né, através do e-mail, através do chat, através do bot, através de chamados, telefone, enfim, como vocês sentirem que é o melhor caminho para solicitar nosso auxílio. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, até terça que vem, e a gente fica à disposição.